Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Esperamos que o programa de hoje possa edificar, encorajar e consolar a tua vida, já que esse é o propósito principal da palavra de Deus. O programa de hoje vai abordar ainda um tema ligado à liderança. Esse é o nosso terceiro programa e último que nós estamos dedicando ao tema liderança, uma espécie de incentivo, de ajuda para você, líder na igreja, líder na sua empresa, líder na sua casa, tá bem? E o tema de hoje é visão, capacidade indispensável para a navegação. Eu repito, visão, capacidade indispensável para a navegação. Nós vamos alicerçar o programa de hoje no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 9 a 20. Atos 27, 9 a 20. O nosso programa é ao vivo, são exatamente 22 horas mais 8 minutinhos, e você pode ligar para nós fazendo sua pergunta bíblica, mandando seu pedido de oração, sugerindo um tema para nós abordarmos ou no nosso programa, ou no nosso portal, ou na nossa igreja, tá bom? Você pode estar fazendo isso também. Nosso telefone 3342-7096. 3342-7096. Ainda você pode mandar um e-mail para nós, contato@ministeriodareconciliação.net, contato@ministeriodareconciliação.net. Ou ainda você pode compartilhar, curtir, comentar a nossa página no Facebook em nome de Luiz, com Z, Carlos Aparicio. Muito bem, Atos dos Apóstolos 27, versículos 9 até o 20, é o texto base que vamos utilizar para fundamentar o tema de hoje, que é visão, capacidade indispensável para a navegação. Vamos ler então o texto. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, ademoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga, mas para o navio e também para a nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado de Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o nosso bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança que tínhamos de salvamento. Está aqui, então,
o texto que antecede o naufrágio vivido pelo apóstolo Paulo, citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Líderes que navegam fazem muito mais do que controlar a direção na qual eles e seu povo viajam. Eles precisam ver toda a viagem em sua mente, até que cheguem ao atracadouro. Eles precisam ter a visão de seu destino. Eles precisam antever tudo de que necessitarão para alcançá-lo e saber quais pessoas precisarão ter ao seu lado. Se você quer navegar com maior segurança, é preciso desenvolver a capacidade de visão. Ela é indispensável para se navegar. Eu quero convidar você então para juntar seu pessoal, ligar para alguém e todos juntos vamos acompanhar o programa de hoje, que vai usar a navegação como uma espécie de pedagogia, de didática, de instrumento de ensino, para nós compreendermos um pouco o que é liderar uma equipe, o que é liderar um trabalho, o que é ser empreendedor, o que é, na verdade, estar sob o comando de pessoas para realizar uma determinada tarefa. Visão, capacidade indispensável para a navegação é o tema do nosso programa de hoje e você pode ligar no 3342-7096. Nós estamos ao vivo, são exatamente 22 horas, mais 13 minutinhos. Vamos ao nosso apoio cultural e voltamos em seguida. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Aqui a minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Compromisso com a verdade bíblica, a hora da reconciliação. Apresentação, Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Estamos ao vivo e você assiste Hora da Reconciliação com o Pastor Luiz. Quero incentivar você a participar do nosso programa. Interaja conosco pelo telefone 33427096, pelo e-mail contato@ministériodareconciliação.net ou ainda pela nossa página no Facebook em nome de Luiz Carlos Aparício. São exatamente 23 horas, mais 15 minutos. Vamos então à agenda da nossa igreja? Você gosta de estudar a Palavra de Deus? Se você gosta de estudar a Palavra de Deus com profundidade, eu quero te convidar
para vir assistir uma aula gratuita no nosso seminário teológico, tá bem? Sempre segunda e sexta-feira, às 19h45. Vou colocar a grade para você ver as matérias que estamos estudando nesse semestre. Vamos lá, então. Está aí. Na segunda-feira, nós temos a matéria principal, doutrina sistemática. Nós estamos no módulo 4, que é doutrina da salvação e doutrina do Espírito Santo. Depois, no segundo horário, nós temos uma aula especial sobre liderança, gestão e princípios de teoria geral de administração. Sem dúvida, as pessoas que estão participando estão muito satisfeitas com essa aula, como ela acrescenta não só para a vida eclesiástica, para a vida na igreja, mas também para a vida no lar, para a ideia de planejamento orçamentário doméstico, a ideia também de vida profissional. Na sexta-feira nós temos a matéria, a primeira aula, a matéria que dá a ênfase de especialização do nosso curso, que é apologética, e nós estamos vendo Religiões Mundiais, Seitas e Heresias 4, falando de pós-modernismo e também de modismos teológicos. E por fim, a segunda aula, que é Introdução à Escatologia, Princípios Gerais. Então eu quero convidar você para estar conosco, tá bem? Ou na sexta ou na segunda, você vem, assiste uma aula sem qualquer compromisso e pode estar então depois pegando informação e se matriculando no nosso seminário teológico. Você pode obter mais informação no nosso portal, tá bem? A propósito, se você quiser conhecer um pouquinho mais, não só sobre o nosso seminário teológico, mas também sobre a nossa igreja, sobre a nossa declaração de fé, algumas mensagens, alguns estudos bíblicos, notícias atuais do mundo gospel, do mundo da religião, acesse o nosso portal na internet, www.ministeriodareconciliação.net. Está aí, então, a página principal do nosso portal. Lá você tem os programas de TV anteriores, tem notícias da religião e do mundo gospel, tem uma palavra sempre atualizada do pastor, dessa semana, o Evangelho de Nossos Dias e os Falsos Profetas. Também temos palavras do pastor Hélio de Souza, que fala sobre família, que aborda temas escatológicos, tá bem? Então é sempre uma oportunidade para você estar bem informado, acessando o nosso portal ou navegando na internet através do nosso portal, www.ministeriodareconciliação.net. Se você quer também saber um pouquinho de notícias da nossa região e aproveitar para se edificar na palavra de Deus, tem um artigo semanal nosso no jornal A Voz do Litoral, tá bem? Procure aí no jornaleiro perto do seu bairro, da sua casa, ou ainda acesse na internet no www.avozdolitoral.com.br. Está aí a mensagem dessa semana, tá bem? O nosso espaço, Hora da Reconciliação, no jornal A Voz do Litoral, e a mensagem é Resistindo o Dia Mau, a mensagem desta semana, ok? Muito bem. Nós vamos então adorar a Deus, e eu fiz para o programa de hoje uma surpresa para o nosso grupo de louvor da nossa igreja, tá bem? E vamos colocar então um louvor, uma adoração de algum tempo já. Quero aproveitar e mandar um abraço ao Lemoel, a Jaqueline, ao Ivan, a irmã Clara, o irmão Walter, a irmã Luciene. E penso também que está aí no vídeo que vamos colocar o nosso filho do nosso irmão Lemoel, Felipe, e também o nosso filho do irmão Leônidas, o Rafael Neri, tá bom? Então, vamos assistir Tua Glória com o grupo de louvor e adoração da nossa igreja. Certamente
bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação. O nosso programa é ao vivo, são exatamente 22 horas mais 25 minutos. E nós estamos abordando ainda o tema liderança. Hoje é o terceiro e último programa dessa série. Fizemos 3 programas. Você pode conferir os anteriores a partir dessa semana lá no nosso portal, tá bom? O de hoje é visão, capacidade indispensável para a navegação. Estou utilizando a navegação para representar os desafios da liderança e até do empreendedor. O líder deve aprender a antever o percurso das tarefas, serviços a serem executados. Da mesma forma, o empreendedor deve antever as oportunidades e obstáculos que surgirão no caminho até alcançar o seu objetivo. No Antigo Testamento, a Bíblia cita que 12 espias foram enviados para avaliar e antever o que os israelitas encontrariam na terra prometida. Josué e Caleb identificaram que, apesar das dificuldades, existiam razões pela qual deveriam investir tempo e recursos para conquistar a terra. Os demais 10 espias, como uma leitura incrédula, se mostraram desanimados com a empreitada. A visão do líder deve ser assertiva, confiante, porém realista. Devemos antever dificuldades, mas também identificar as reais possibilidades de vencê-las. E também, se vale a pena buscar até certa superação em razão das evidências de bons resultados. Toda navegação, como todo trabalho de liderança, é acompanhado de obstáculos e desafios. É um percurso sujeito a tempo bom, mas também a chuva e trovoadas. Por isso, o líder deve estar capacitado com a visão ou capacidade de antever os fatos e as diversas circunstâncias que está sujeito. O apóstolo Paulo, no texto que nós demos como texto base, Atos dos Apóstolos 27, do 9 ao 20, ele mostra que sua capacidade de visão era iluminada pelo Espírito Santo. Primeira coisa que alguém que é líder precisa entender, quer seja no seu trabalho eclesiástico, o seu trabalho na igreja, no seu trabalho doméstico, na sua casa, seja na liderança, até no seu trabalho, ele precisa entender e compreender que o Espírito Santo é capaz de lhe dar uma visão além do que todas as outras pessoas possam ter. O Espírito Santo é aquele que nos dá a visão de antever as coisas. A própria Bíblia, como regra de fé, ela diz que o princípio da sabedoria está em nós nos desviarmos do mal. O texto original quer dizer, inclusive, que nós devemos prever, antecipar, ver com antecedência a possibilidade do perigo, da armadilha, da arapuca, e baseado nisso, antevendo esses perigos, então mudar o seu próprio caminho. Mas vamos ao texto bíblico e entender que no versículo 10, Paulo antevê que a viagem será uma viagem trabalhosa, com muito dano e com muito prejuízo. Olha só que interessante. Uma das coisas que nós devemos perceber, eu disse, uma visão assertiva, confiante, porém realista. Muitos de nós, às vezes, só conseguimos enxergar os bons resultados, as coisas boas, e não conseguimos estabelecer um pouco de realismo dentro das dificuldades que poderemos enfrentar ao longo do nosso caminho. Segundo, Paulo apresenta uma capacidade de avaliação geral, onde os prejuízos atingiam a carga, o navio e a própria vida. Observem a visão do líder.
ele deve efetivamente observar, identificar, antever coisas boas ou coisas ruins. Neste caso, Paulo viu possibilidades de prejuízo, mas ele teve uma capacidade de avaliar 3 coisas importantes na navegação. Primeiro, o navio, ou seja, o veículo que está me levando. Segundo, a carga, aquilo que eu estou carregando, o objeto do serviço em especial, já que o navio era um navio cargueiro, que Paulo estava viajando, ou estava sendo levado, preso, inclusive, ou para a prisão. E terceiro lugar, a possibilidade da vida. Observem, o veículo, o que estava se levando, o objeto comercial e mais as pessoas. Nós precisamos efetivamente, como líder, ter esta visão não só antecipada, mas uma visão geral sobre todas as coisas. Pessoas, máquinas, instrumentos e, acima de tudo, a carga, o serviço, precisam estar diante do olho, diante do foco do líder. Você observa isso também no versículo 10. Terceiro, o centurião, ou melhor, a pessoa do navio, o piloto, o responsável, ele dava muito mais atenção e crédito ao que o centurião falava e que ao capitão falava. Observem só, muito mais do que o que Paulo dizia. Isso é um dos grandes problemas, às vezes, nas navegações. Nós precisamos sermos, sensíveis e ouvirmos as coisas, aprendermos a ouvir conselhos, orientações das pessoas certas. É óbvio que no navio, o capitão, o mestre, ele tinha a responsabilidade, era homem que conhecia o percurso, conhecia o caminho, conhecia o mar. Porém, o apóstolo Paulo, ali na condição de homem de Deus, conseguia ter uma visão além do que aqueles homens. E nós precisamos ser sensíveis. Às vezes temos coisas que profissionalmente, que em termos de, digamos assim, de vida cotidiana, a nossa experiência, o nosso entendimento das coisas mostram algo. Mas a voz de Deus é outra totalmente diferente. E nós precisamos, também na vida, não importa a área, buscarmos orientação e entendermos a visão de Deus, porque a visão de Deus está além do alcance da visão dos homens, e é o que você confere no versículo 11. No versículo 15, mostra o texto que eles tiveram que enfrentar um tufão de vento. Eles não puderam resistir e foram totalmente levados, perdendo totalmente o controle sobre a navegação. Por vezes, na nossa vida pessoal, profissional, doméstica e até na igreja, nós percebemos que as grandes tempestades acabam deixando a gente sem o controle da situação. Isso pode acontecer, isso pode estar acontecendo com você. E no versículo 15, a Bíblia nos fala sobre essa possibilidade de nós perdermos o controle da situação. E como líder, às vezes isso pode acontecer. 5. Eles foram então obrigados a se desfazer das cargas. No versículo 18 cita isso, é óbvio. Diante de um mar revolto, diante de uma grande tempestade, era muito comum, numa navegação com dificuldade de recursos, com recursos precários, deficientes, a época de Paulo, de se lançar parte da carga no mar para se aliviar o peso no navio e ele então ter uma capacidade superior, mais elevada para enfrentar aquele grande mar. Jogar melhor cargas no mar significa reduzir custos. Na linguagem de hoje, às vezes, para enfrentar grandes dificuldades, nós precisamos fazer o que o administrador entende que é um downsize. O que é o downsize na linguagem americana? É reduzir níveis de hierarquia, reduzir despesas, reduzir
custos para se enfrentar as grandes crises financeiras, as grandes dificuldades. No versículo 18, o texto nos fala sobre isso, e o líder tem que estar atento em relação a isso. Sexto, eles não presenciaram dias de sol e muito menos noites estreladas, no versículo 19. Às vezes, o líder, ele consegue ser um bom líder apenas quando o mar está a favor, quando o sol brilha e quando as estrelas estão piscando. Mas o bom líder é aquele que é capaz de enfrentar tormentas, de enfrentar as grandes dificuldades. E o líder tem que se preparar para isso. A empresa, a família, a igreja precisa muito mais de líderes capazes de enfrentar as grandes adversidades e mostrarem o líder que são quando os problemas crescem, quando os problemas aumentam e quando eles são maiores do que a própria oportunidade e dos próprios dias serem melhores. No versículo 19, você confere isso. Ainda, no final, 7, no final salvaram apenas as pessoas. Foi o que aconteceu. Salvar as pessoas. A visão de Deus, e que Paulo tranquilizou, inclusive, não só tripulantes, não só os profissionais daquele navio, mas também todas as pessoas que estavam lá, que haviam muitos presos sendo levados para a prisão. A voz de Deus, por último, foi: o navio vai se perder, a carga vai se perder, porém, vou preservar a vida de todas as pessoas. Isso é uma outra realidade que o líder deve ter nos dias atuais. As pessoas são mais importantes do que o navio, as pessoas são mais importantes que as cargas, as pessoas são mais importantes do que o trabalho, do que o serviço e de que todas as coisas. E nós, como líderes, devemos efetivamente ter o cuidado e a preocupação de, em última instância, preservar pessoas, cuidar de pessoas. Eu, às vezes, tenho a fama de ser muito tolerante com pessoas. Porém, eu nunca perco o foco que Deus me deu. Pessoas são mais importantes, almas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Porém, o que nós precisamos mostrar aqui é que a antivisão de Paulo, se atendida a tempo, poderia ter salvo, além das pessoas, salvo também o navio, a carga e todo o prejuízo que aqueles homens tiveram porque não ouviram a palavra inicial de advertência do apóstolo. Assim ocorre em nosso dia a dia. A vida com Deus é cercada de desafios, oportunidades e também grandes tempestades. Idem a vida pessoal, a vida física, a vida emocional. Todos nós temos que enfrentar grandes desafios. E aquele que quer levar a vida sem enfrentar desafios, desculpe, na verdade não vive, ele vegeta, porque a vida é um grande desafio. Acordar pela manhã, se colocar de pé, se levantar e ir à luta é um desafio, é um leão por dia. E eu e você precisamos compreender essas coisas, principalmente se assumimos uma condição ou uma posição de líder. A vida vocacional, profissional e empresarial também está sujeita a dias de sol, estrelas, mas também a grandes tempestades. Se você procura uma profissão, você é jovem, na área vocacional, entenda isso. Não há vocação que não seja alcançado como uma espécie de desafio. Não pensa que você vai encontrar a profissão mais fácil e você procurar mais fácil é o melhor caminho. É a que você gosta, é a que você mostra habilidade, mas ela muitas das vezes vem acompanhada de grandes desafios e você precisa, por gostar dela, aprender a lidar com esses desafios. O líder é aquele que é capaz de antever as diversas situações e se preparar para enfrentar dias bons e dias maus. Para mim e para você, que temos o Espírito Santo de Deus, podemos sim ter uma visão além do que todas as outras pessoas, porque o Espírito Santo nos capacita, nos dando
uma visão de Deus para que nós possamos antever todas as coisas e possamos trilhar um caminho mais seguro. Quem anda com os olhos de Deus não tem perigo, não corre grandes riscos de cair em grandes ciladas. E ainda que caia, sabe que conta com o apoio do Espírito Santo que está com ele todos os dias. Se prepare para a vida, aceite desafios e tenha a visão. Ela é uma capacidade indispensável para aquele que quer navegar as águas da vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos ao nosso apoio cultural. Voltamos já já. No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade, matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas e mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas segunda e sexta, às 19h45, Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa. Este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus na nossa igreja. Literaturas modernas de fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação. Domingo às 18 horas. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Você assiste Hora da Reconciliação, programa ao vivo nesta quinta-feira. São exatamente 22 horas, mais 42 minutos. E você pode ligar para o nosso programa. Estou aguardando sua ligação, 3342-7096. Você ainda pode participar também pelo e-mail, tá? contato@ministeriodareconciliação.net ou ainda pela nossa página no Facebook, Luiz Carlos Aparício. Irmão Amauri deseja a paz do Senhor a todos, pede oração por ele e por sua casa. José Batista, católico, sempre que pode assiste o programa e parabeniza o pastor pelo programa e por sua transparência. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Quero convidar você para vir dar um abraço na gente, tá bom? Domingo, 19h30, vou estar pregando a palavra de Deus lá na nossa igreja. Se puder, esteja conosco, leve os seus aí, leve a sua casa, junto, vamos adorar a Deus. Um abraço para você, um abraço para todos os católicos que têm nos dado a honra de assistir o nosso programa. Deus abençoe vocês. Irmão Marcos, da Palavra de Vida, faz uma pergunta, mais de uma pergunta, nós vamos responder nos próximos programas. A irmã Eliana parabeniza o programa, gosta muito porque é bastante edificante. Que bom, Deus abençoe a vida de vocês que estão participando. Eu quero incentivar você ainda a ligar e participar. 3342-7096. Vamos da agenda da nossa igreja. Domingo, 9 da manhã, nós temos manhã missionária prática, ok? Teremos um café da manhã, vamos dar alguma orientação básica e os irmãos sairão para evangelização. Então, domingo, 9 da manhã, temos manhã missionária prática. Você está convidado a estar conosco, todos que gostam de evangelizar e gostam do tema missões. Depois, ainda no domingo, 18 horas, nós temos a nossa escola bíblica que está falando sobre as aflições da vida cotidiana. É essa lição que eu vou colocar aqui, para você estar aí vencendo as aflições da vida.
domingo, 18 horas, na nossa igreja. Temos classe também para crianças. E às 19h30 nós temos o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus. Então, 19h30, o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus. Você está convidado a estar conosco, ok? Quarta-feira, 20 horas, nós temos um tempo de oração, harpa cristã e depois temos doutrinas bíblicas fundamentais. Tá bem? Sempre um ensino doutrinário na quarta-feira, às 20 horas. Vamos adorar a Deus mais uma vez com o nosso grupo de louvor, grupo louvor lá da nossa igreja, e eu volto depois para estar orando por todos vocês. Muito bem, você assistiu Igreja Viva com o grupo de louvor da nossa igreja. Quero mandar um abraço aos nossos irmãos. Esperamos e estamos contando que Deus está trabalhando em todas as coisas. Muito bem, eu quero responder ainda uma pergunta. A pergunta é a seguinte: pastor, a vida espiritual pode ser considerada uma navegação perigosa? Sim, com certeza. A vida espiritual é uma navegação perigosa. Porém, se observados certos princípios bíblicos de navegação,
apesar dos riscos, a chegada ao porto seguro é certa. Primeiro, é preciso definir um caminho seguro para a nossa vida espiritual. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Primeira coisa, vejam só, a vida espiritual, ela é de risco, é uma navegação perigosa. Mas se você encontra o caminho certo, se você efetivamente é revelado a respeito do caminho certo, este caminho certo te leva a Deus com segurança. E esse caminho certo é Jesus Cristo. Segundo, é preciso definir o alvo. E mais do que isso, além de definir alvo, é preciso ter uma bússola. A vida de navegação exige uma bússola, um alvo, aonde eu quero chegar, e uma bússola. Vamos conferir isso? Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 ao 14, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, eu preciso esquecer as coisas que ficam para trás. Quando esse caminho me encontra e me coloca nesse caminho, ou quando eu encontro este caminho, quando Deus revela esse caminho para mim e para você, o que eu preciso? Eu preciso fazer e você precisa fazer. Nós precisamos efetivamente esquecer as coisas que ficam para trás, não ficar mais presos a embaraço, saber que nós temos um alvo para chegar e prosseguir em direção desse alvo, esse alvo da soberana chamada de Deus para a salvação que está em Cristo Jesus. Segundo lugar, eu preciso então ter bússola. Ninguém que navega pode navegar sem bússola. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentado está à destra do trono de Deus. Observem só. Devemos nos desembaraçar do pecado, devemos correr com perseverança. A caminhada, essa navegação exige perseverança. Há muitas pessoas desistindo, do seu trajeto com Deus. Saber que nós temos uma carreira que nos foi proposta. E o que nós devemos fazer? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O autor e consumador da nossa fé é Cristo Jesus. Há muita gente olhando para pastores, para a igreja, para irmãos, para crentes, olhando para os problemas, para as circunstâncias difíceis que estão atravessando, embaraçados com todo tipo de pecado, embaraçados dentro de casa. Meu irmão, nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa bússola. Se nós fitarmos nele, olharmos nele, é sempre o norte do céu que ele vai nos apontar. E é para lá que eu quero ir. Espero que você também queira ir para lá. A vida espiritual é uma navegação perigosa? É. Quando nós não temos Jesus como nosso caminho, quando nós não temos Jesus como nosso alvo, e quando nós não temos Jesus Cristo como a nossa bússola.
que Ele possa se revelar a você nessa oportunidade e que o Espírito Santo possa fazer brotar dentro de você um desejo que possa transbordar a tua vida de maneira que você queira andar nesse caminho, que você queira olhar para esse alvo, que você queira ter essa bússola como teu manual ou teu referencial de direção. Que Deus abençoe você, abençoe tua casa, abençoe tua família. Amém? Nós vamos orar. Estou aqui com o pedido de oração da irmã Nilda pelo aniversário de sua mamãe. Mamãe da irmã Nilda, parabéns. A irmã Luciana pede oração pela prima Daniela e por sua saúde. Ela está com pressão alta. O irmão Lucas da Reconciliação manda paz e pede oração por sua família. A irmã Eliana parabeniza pelo programa. Ela gosta muito, é muito edificante. Irmão Marcos da Palavra de Vida manda pergunta. Irmão José Batista, sempre que pode assiste o programa. Obrigado, vamos estar orando pelo irmão. Irmão Amauri também, vamos estar orando uns pelos outros. Vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai querido, eu te louvo e te agradeço pelo teu amor, por tua graça, por tua misericórdia. Quero te agradecer, Senhor, por todas as participações carinhosas dos nossos telespectadores no programa de hoje. Isso é um incentivo para nós. Tu sabe que muitas das vezes carecemos de feedback, de um retorno, ó Deus, e Tu és poderoso para abençoar essas vidas que tão gentilmente ligaram para nós, ó Deus, parabenizando o programa. Por esses também que pedem oração, nós queremos orar agora, Senhor, pela família, orar por cada pessoa, orar, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo, orar, Senhor, pela mamãe do Kleber, que está, Senhor meu Deus, também pela irmã Nilda, em especial, mamãe do Kleber, que está aniversariando, pedindo a Tua bênção sobre ela, Senhor, orando por todos os lares, em especial o pedido do irmão Amauri, por esse senhor que nos liga, José Batista, Senhor, que é católico e que tem, ó Senhor, prestigiado o nosso programa. Oramos, Senhor, ainda, ó Deus, pela vida da Daniela, prima da irmã Luciana. Oramos, Senhor, por esse veículo de comunicação, por todos que aqui trabalham. Oramos pela nossa cidade, por nossas autoridades. Oramos por toda a Tua igreja na face da terra, em especial a igreja chamada Reconciliação, aqui em Guarujá, Brasil, Senhor. Que Tu alcance a vida do Teu povo, de todos os Teus servos, lá da nossa igreja que ajudam a manter este programa no ar. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre todos nós. Carecemos de Ti. Pedimos a Tua bênção. Intervém naquilo que parece para nós algo impossível. É a nossa oração, é o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero fazer um convite especial para você. Vou te chamar aqui na minha câmera bem de pertinho, tá bom? No domingo, exatamente às 19h30, no nosso culto da noite, eu estarei pregando a seguinte palavra: o que fazer depois que o furacão passou? Tá? Depois que o furacão passa, o que fazer? Nós vamos estar abordando esse tema, dando uma palavra para você que tem vivido situação difícil e o recomeçar parece algo bastante difícil, parece algo de um desafio que você não consegue identificar por onde começar. Domingo, 19h30. Espero você e toda a sua família para juntos nós sermos edificados, encorajados pela palavra de Deus. Muito bem, chegamos ao final, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a tua vida, fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Se Deus nos permitir, estaremos aqui com o próximo programa, Hora da Reconciliação.